Olá a todos, hoje vou falar-vos um bocadinho aqui destas racks. Isto porquê? Porque tenho tido muitas questões, normalmente as pessoas colocam-me questões sobre como manter determinados peixes em determinados aquários, que filtragem usar, de que forma podem manter os seus animais. E eu resolvi mostrar-vos uma das soluções que eu tenho para estas racks. O objetivo nestas racks era ser o mais eficiente possível em termos energéticos, portanto, gastar o mínimo possível em energia e o mínimo possível em manutenção. Portanto, fazer uma manutenção mínima nestes aquários. A primeira coisa foi fazer furos em todos os aquários, isto para que a água saia automaticamente sem ser preciso intervenção. E foi isso que fizemos. Em todas colocámos uma grelha, de forma a que os peixes não passassem, mas a maior parte delas foram descolando e foram caindo. Têm que ser repostas, tem que ser repensada a forma como elas foram colocadas. Estas foram siliconadas, portanto pusemos silicone e colámos, mas não é suficiente. Porque há peixes mais brutinhos, como por exemplo aqui o nosso Flauron, e as peças foram saltando. Portanto, tem que se arranjar outra solução. Eu já tenho uma solução, tanto será de rosca, mas tem que ser posto, ainda não foi. Portanto, esta é a solução para que a água saia do aquário. Depois, outra coisa que pensámos foi a filtragem. Como é que iríamos fazer a filtragem? Bem, vocês sabem que tudo o que seja bombas, portanto bombas circuladoras, tem um gasto um bocadinho elevado. Então, como é que pensámos a solução? Pensámos a solução usando uma bomba de ar, daquelas bombas de ar mais potentes que servem, neste caso esta bomba serve para estes aquários todos. É uma bomba que gasta 40 watts, portanto é um gasto baixíssimo para a quantidade de aquários que são. A bomba está em cima, portanto está acima da linha do último aquário, portanto mais acima que os aquários. Isto porquê? Porque caso a bomba avarie, ela não se encha de água. Portanto, se houver algum problema, como a bomba está mais acima, a água não vai pelos tubos de ar e não vai atingir a bomba. Assim temos linhas de ar, portanto de mangueira, daquela mangueira fininha para ar, que saem então da bomba que está lá em cima para cada um dos aquários, ok? Portanto a filtragem é feita com esta bomba, como vos mostrei, e depois em cada aquário temos filtros de ar. Neste caso só uso dois tipos. Uso os filtros da Ziz, que para mim são os melhores, portanto, para este tipo de situações são espetaculares. Portanto, são os filtros da Ziz que já vos mostrei noutros vídeos. E uso também uns filtros que foram feitos por mim, portanto, filtros do it yourself, que aos poucos tenho vindo a substituir pelos da Ziz, porque são mais eficientes. Mas pronto, portanto, estes são os dois tipos de filtros que eu uso aqui nestes aquários.
termos de filtragem, estamos falados. Filtragem mecânica e biológica é feita por estes filtros. Depois temos a temperatura. A temperatura aqui é dividida por todos, portanto, não consigo dizer que gasto é que tenho em temperatura a aquecer estes aquários, porque, como sabem, eu tenho um ar-condicionado e é o ar-condicionado que aquece a sala toda. Portanto, daí não há grande coisa a dizer. Agora, é importante dizer-vos que, em alguns casos, em que, por exemplo, se tiver algum peixe doente ou algum peixe que necessite de maior temperatura, o que eu faço é colocar um termostato naquele aquário específico. Raramente o faço, mas quando é necessário é assim que procedo. Portanto, em termos de gastos é muito inferior do que se tivesse termostatos espalhados nos vários aquários. Depois, caso tenham reparado, a altura das águas está diferente, ou seja, a água está aqui, neste aquário está um bocadinho mais acima, enfim, está mais ou menos, mas estão todas abaixo da altura normal que deveria estar. Isto porquê? Porque uma vez por semana, pelo menos, uma ou duas vezes, eu tento que sejam duas, mas muitas vezes é só uma, aspiro o fundo. Portanto, faço uma aspiração do fundo para tirar os restos, os dejetos maiores, e assim a água desce. Não volto a repor, porque tenho um sistema automático de reposição de água. Portanto, tal como no ar, este sistema tem uma linha condutora, portanto tem uma mangueira, daquelas mangueiras de rega de jardim, que sai da torneira e que leva a água a cada um dos aquários. Portanto, tem uma linha principal e depois em cada um dos aquários, portanto, na parte de trás sai um tubo mais pequeno com uma peça na ponta, que são daquelas peças que servem para rega e que, neste caso, colocam cerca de entre 4 a 6 litros de água por hora. No início, na torneira, portanto, no sítio de onde sai a água, na torneira, coloquei um relógio e é este relógio que comanda a reposição de água nos aquários. Neste momento está programado para funcionar 1 hora, 2 vezes por dia. Portanto, de 12 em 12 horas funciona 1 hora e temos 1 hora de água a cair em cada aquário, o que são à volta de 4 a 6 litros em cada hora em que funciona. Desta forma tenho as reposições automáticas, portanto não me chateio com isso. O único trabalho que tenho é então aspirar bem os fundos para retirar a maior parte da porcaria e, claro, limpar os filtros de vez em quando noto que já estão muito sujos. Como podem ver, portanto, cada um dos aquários tem uma altura diferente de água, isto varia conforme a aspiração que eu faço. Naqueles aquários onde tenho mais peixes, aí retiro o mais possível, portanto aspiro um bocadinho mais, é conforme. Como vos disse, tento fazê-lo 2 vezes por semana, por vezes uma só, é conforme a disponibilidade e o tempo, enfim, é assim. E pronto, basicamente é assim que eu tenho montado a filtragem destes aquários. Há N formas de filtrar aquários
umas mais dispendiosas que outras, como é óbvio, e tudo depende também da quantidade de peixes que temos em cada aquário. Neste caso, tenho poucos peixes por aquário, o que permite que eu consiga fazer este tipo de filtragem. Portanto, faço assim uma filtragem com um filtro de ar, muito simples, uma bomba de ar, e filtros, todos eles que funcionam a ar, e que promovem uma filtragem mecânica e biológica ao mesmo tempo, suportando assim a vida nestes aquários. Em muitos deles coloco caracóis. Gosto de ter caracóis nos aquários porque servem para, não só para limpam algumas algas, ajudam a comer os restos os restos dos alimentos que vão ficando que os peixes não comem, e noutros casos servem também de alimento para outro tipo de peixe, portanto dão sempre jeito os caracóis dos aquários. Pelo menos esta é a minha opinião. Há muita gente que não gosta e que tenta retirar. Eu não, eu coloco. Portanto, são formas diferentes de ver a coisa. Pronto, penso que daqui, em termos de filtragem, em termos de manutenção, é isto. Claro que deu um bocadinho mais de trabalho, que foi montar estas linhas todas, quer de água, quer de ar, mas depois disto feito, a manutenção é muito mais simples, muito menos trabalhosa, sobretudo para quem tem muitos aquários. Esta foi a solução que eu encontrei. Claro que podem haver outras, e haverão outras certamente, mas esta é uma delas e para já tem funcionado bem. O único trabalho que tenho é realmente aspirar os fundos, dá um bocadinho de trabalho, mas é aqui, um quarto de hora, 20 minutos que se perde a fazer isso, e a reposição é toda automática, portanto por aí não vejo grandes problemas. Bom, vamos aproveitar, vamos ver o sorteio da Norsefin desta semana. Parabéns ao vencedor, vai receber um pacote de Norsefin. Para tal, basta entrar em contato comigo e entregar-lhe o pacote. Fim de semana passado foi o fim de semana em que houve o Pet Festival na FIL, espero que tenham ido. Eu fui na sexta-feira a correr, porque os planos alteraram-se este fim de semana. Fui lá na sexta-feira à hora do almoço a correr, muito rapidamente, dei uma vista de olhos, espero que tenham gostado. E venham mais festivais destes, porque a aquariofilia precisa bastante disso. Bom, esta semana ficamos por aqui. Já sabem, se precisarem de entrar em contato comigo, podem fazê-lo aqui através do YouTube, do grupo da Ficha Exótica no Facebook, no Instagram, por mail, no site da Ficha Exótica, como quiserem. Está bem? Obrigado, até para a semana e uma boa aquariofilia.